Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do curso de VBA Módulo Avançado. Nessa videoaula nós vamos conhecer os arrays. Então assim, o que é um array, para que ele serve? Vejam, em muitos momentos o programador se vê diante da necessidade de guardar várias informações que são do mesmo tipo. Por exemplo, caso tivéssemos a necessidade de guardar todos os nomes de um determinado time de futebol, como nós iríamos fazer isso? Declarar 11 variáveis? Então, um array tem exatamente esse objetivo: guardar várias informações em posições de memórias diferentes, mas sem necessitar declarar variáveis uma a uma. É evidente que essas informações precisam ser do mesmo tipo, certo? Então, no caso, se eu estou guardando um nome, todo o meu array vai ser do tipo string. Se eu estiver guardando um número inteiro, todo o meu array vai ser do tipo integer, e assim por diante. O array é possível porque nós vamos utilizar uma identificação da posição da memória. Essa identificação é armazenada em uma variável que nós vamos declarar e também é conhecida pelo nome de índice, ou ainda indexador, ou ainda subscrição. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver exatamente como funciona um array. Veja, eu posso ter uma variável com o mesmo nome, com a mesma nomenclatura, tá? Mas ela vai guardar informações diferentes em diferentes posições da memória, que serão então reconhecidas ou identificadas através do índice que eu vou especificar com o auxílio de uma variável, ok? Para declarar um array é bastante simples, na verdade, a declaração do array segue o padrão da declaração da variável. Então, vejam, eu vou utilizar o nome reservado dim, de dimensione, vou colocar o nome do meu array, que aí vai ficar a escolha de cada um, e eu vou dizer quantas ocorrências esse array vai ter, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que esse meu array tem 100 ocorrências, e neste outro exemplo, eu também estou dizendo a mesma coisa, só que em formas diferentes, tá? Além disso, eu tenho que especificar o tipo de dados que vai ter esse array. No caso aqui, é do tipo número inteiro, certo? Existe também arrays que são multidimensionais. Então, vejam, neste exemplo, eu tenho um array que é unidimensional. O que significa isso? Ele possui só uma dimensão. Já os arrays multidimensionais também podem ser conhecidos como matrizes e vão trabalhar com mais de uma dimensão. No VBA Excel, normalmente nós usamos duas dimensões, uma para identificar as linhas e outra para identificar as colunas, tá? No caso desse tipo de array, eu vou precisar de mais de um índice, um para controlar cada dimensão dentro do meu array, tá? Como é que fica com relação à declaração? Exatamente igual ao anterior, só que eu vou especificar o número de dimensões separado por uma vírgula. Então, eu estou dizendo que a minha dimensão, por exemplo, linha, tem 10 ocorrências e a minha dimensão coluna tem 5 ocorrências. E na sequência aqui estou especificando o tipo de dado que esse meu array vai guardar. Algumas pessoas podem perguntar assim: mas se eu tivesse necessidade de guardar um nome de produto, por exemplo, e um valor dentro do array, como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou declarar ele todo como string e internamente no meu código, a posição da memória que guardar o valor do produto, por exemplo, eu vou ter que tratar, tá? Eu vou ter que converter para um valor numérico, certo? Bom, como vocês devem ter notado, quando eu declaro o array, eu já especifico a quantidade de ocorrências que ele vai possuir. O que ocorre com isso?
Quando eu tenho arrays que vão guardar um grande volume de dados, tá? Eu vou ter que mais ou menos projetar. Vamos supor, vai ter 500 ocorrências. Acontece que, se essa minha projeção ficar muito além do que eu realmente vou necessitar, essas posições de memória que eu reservei, essas 500 ocorrências, vão ficar presas, vão ficar ocupadas na memória do computador. Ou seja, o que eu estou dizendo? Vamos supor que eu declarei o array com 500 ocorrências, mas no final das contas eu usei só 200 ocorrências. Essas 300 ocorrências adicionais vão ficar ocupando um espaço desnecessário. E esse espaço somente vai ser liberado no final do nosso código, no final da nossa rotina, tá? Então, quando eu tenho muita incerteza com relação ao número de ocorrências, eu posso utilizar um recurso que é o array dinâmico, ou seja, o array dinâmico é aquele que não possui um número específico de elementos. Como é que a gente faz para declarar esse tipo de array? Da mesma forma como o anterior, só que entre parênteses eu não vou colocar nenhum valor, tá? E eu vou alimentar ele conforme eu for introduzindo valores neste array. Para isso, nós vamos usar uma cláusula, um comando do VBA que se chama redim. Então, vejam, eu usei o dim de dimensione para declarar o meu array e depois, durante o meu código, eu vou dizer para ele redimensionar esse array, informando o número de ocorrências que eu quero naquele específico momento, tá? Bom, o redim possui uma característica que é a seguinte: eu posso utilizar ele durante todo o tempo que eu quiser, né? Durante o meu código, quantas vezes eu desejar ou eu precisar, tá? Mas eu tenho que ter um cuidado, porque toda vez que eu utilizo o redim, ele vai apagar o conteúdo do meu array que já tinha sido inserido. Então, se eu quero preservar esse conteúdo, eu vou ter que utilizar uma outra palavra reservada do VBA, que é o preserve, tá? Então, eu vou utilizar desta forma, aqui nós temos um exemplo: redim, preserve, o nome do meu array e a quantidade de ocorrências. Os arrays são importantíssimos, porque muitas vezes nós precisamos guardar os dados durante uma rotina VBA para não ter que deixar o nosso código imenso, né? Então, vamos supor, eu vou ir guardando em variáveis os resultados parciais e no final da minha rotina eu posso descarregar esses resultados em uma planilha do Excel, que vai apresentar os resultados, em um e-mail que vai ser enviado para alguém, ou ainda num relatório PDF e assim por diante, tá? Na próxima aula, nós vamos ver um exemplo prático de como utilizar os arrays numa rotina VBA, certo? Até lá, então!